Sêneca, sobre a ira, capítulo 16. Portanto, para a correção dos que erram e incidem em crimes, não é preciso um censor irado. Realmente, sendo a ira um delito da alma, não convém que quem corrige esteja um erro ele também? Como? Não vou irar com o ladrão. Não vou me irar com o envenenador? Não, também não me irrito comigo quando me faço uma sangria. Todo tipo de punição eu aplico como um remédio. Estás ainda enredado no primeiro estágio dos erros, e neles não incorres com gravidade. Mas com frequência, uma censura, primeiro em particular, depois em público, tentará-se te emendar. Avançastes demasiado longe para poder ser curado com palavras. Serás refreado pelo rebaixamento de teus status. Há necessidade de imprimir-te marca mais funda para que possas senti-la. Serás mandado para o exílio, a lugares desconhecidos. Uma perversidade em ti já solidificada exige remédios mais amargos, recor-se-á às prisões públicas e ao calabouço. Tua alma é insanável. Entrelaça crimes com crimes e não és mais impelido pelos pretextos, que para o mal nunca há onde faltar, mas a própria prática de delitos é para ti pretexto suficiente para praticar novos delitos. Estás imbuído na maldade e a tal ponto a tens mesclada com tuas vísceras que, a não ser junto com essas, não poderia ela ser impelida. Há muito tempo, pobre diabo, estás em busca de morrer. Nós te prestaremos uma boa ajuda. Iremos privar-te dessa insânia pela qual atormentas e és atormentado. E depois de teres te enlameado nos suplícios teus e os alheios, diante de ti poremos o único bem que te resta, a morte. Por que irar-me com alguém quando mais lhe posso ser útil? Matar é às vezes a melhor espécie de misericórdia. Se, como terapeuta experiente e instruído, eu estivesse entrado num hospital ou na casa de uma pessoa rica, não poderia prescrever a mesma coisa a todos os que por causas diversas estivessem doentes. Noto uma variedade de vícios, então numerosas pessoas e fui incumbido de cuidar da cidade. Para a doença de cada um, que seja buscada seu remédio. Esta seja sanada pela vergonha, aquele por uma viagem, este outro pela dor, aquele pela privação, aquele outro pelo fero. Assim, se for preciso vestir a toga escura de magistrado e convocador, a multidão com a trombeta. Avançarei para o tribunal, não enfurecido nem hostil, mas com o semblante da lei. Eu formularei aquelas palavras solenes com voz branda e grave, em vez de enraivecida, e ordenarei, não com ira, mas com severidade a execução. E quando eu ordenar que seja decapitado um condenado, quando eu costurar o parecido dentro de um saco, quando eu enviar para a execução um soldado, e quando sobre a rocha Tarpeia eu posicionar o traidor ou inimigo público, estarei sem ira e com aquela expressão e disposição com que golpeio serpentes e animais venenosos. É necessário iracúndia para punir? Por quê? Parece-te que a lei sente ira contra os que não conhece, os que não riu, os que espera não que venham a existir? Deve-se, então, assumir o espírito dessa lei que não sente ira, mas imita uma sentença. De fato, se ao homem virtuoso convém irar-se diante de atos perversos, também lhe convirá ter inveja diante das situações afortunadas dos homens perversos. O que é efetivamente mais revoltante do que floresça alguns abusarem da indulgência da sorte, pessoas para as quais não se encontra nenhuma sorte que lhes possa ser mal bastante? Mas o homem bom tanto olhará sem ódio para os privilégios de tais pessoas, quanto sem ira para seus crimes. O bom juiz condena as pessoas reprováveis, não as odeia. Como então? Quando o sábio tiver em suas mãos algo desse tipo, sua alma não ficará tocada e mais inflamada que de costume? Acredito que sentirá um leve e tênue impulso, com efeito, como afirma Zenão. Também na alma do sábio, mesmo quando é curada uma ferida e cicatriz permanece, sentirá, portanto, certos sinais e sombra das paixões, mas delas, na verdade, estará isento. Capítulo 17. Aristóteles diz que certas paixões, se alguém faz bom uso delas, valem por armas. Isso seria verdadeiro se pudessem ser tomadas e largadas, tais como equipamentos bélicos, ao arbítrio de quem se reveste delas. Essas armas que Aristóteles dá à virtude lutam por si próprias, não esperam manejo, são elas que dominam, não são dominadas. Nós precisamos de outros instrumentos, a natureza nos proveu suficiente
entre da razão. Deu-nos esse dardo robusto, duradouro, obediente, que não tem dois gumes, nem nos precavermos para agirmos. A razão é ela própria suficiente por si. De fato, o que é mais insensato do que ela pedir o apoio da iracúndia, dessa que é inconstante, sendo ela estável, desta que é infiel, sendo ela fiel, desta que é enferma, sendo ela sã? Que dizer de que, também para as ações nas quais apenas o concurso da iracúndia parece necessário, a razão seja por si muito mais eficaz? Pois essa tão logo julgue que se deva fazer algo nisso persevera. Com efeito, melhor do que ela mesma nada se há de encontrar que possa demovê-la. Por conseguinte, uma vez fixados seus propósitos, ela persiste. É frequente que a misericórdia tenha feito recuar a ira. Esta efetivamente apresenta não uma robusta solidez, mas um inchaço vazio e serve-se de uma violência inicial que se assemelha aos ventos que se elevam na terra, e são muitos e intensos ao se abaterem, sem persistência, sobre rios e pântanos. Ela começa com grande ímpeto, depois arrefece, fatigada antes do tempo, e, não se tendo culpada de nada além de crueldade e novos tipos de castigos, quando é para punir, já está enfraquecida e suave. A paixão logo decai, a razão é inalterável. De resto, mesmo quando a ira perseverou, se são numerosos os que merecem morrer, às vezes depois do sangue de 2 ou 3, ela deixa de matar. Seus primeiros golpes são enérgicos, assim também o veneno das serpentes é nocivo quando elas saem de seu abrigo. São inofensivos os seus dentes quando frequentes mordidas os deixarem exauridos. Portanto, não sofrem igual punição os que cometeram igual delito, e muitas vezes quem menos o cometeu é quem mais sofre, porque foi entregue a ela quando estava ainda bastante recente. Em tudo, ela é estável. Ora, se manifesta além do que convém, ora perdura, bem menos do que é devido. É, de fato, indulgente consigo, julga a seu bel prazer, não quer ouvir, não deixa espaço para justificativa, agarra-se aquilo contra o que investiu, e não permite seja anulada a seu julgamento, mesmo se ela é errôneo.